Bom, um próximo exercício que nós iremos resolver é o exercício 2.7, também do livro do Franco Brunetti, tá? Onde ele pede para calcular a leitura do manômetro A da figura. São dados, né, no problema, o gama do mercúrio, o gama do Hg, que é 136.000 newtons por metro cúbico. Bom, o problema consiste no seguinte, observa que eu tenho um reservatório, tá? E esse reservatório aqui, olha, esse reservatório, eu tenho um manômetro metálico, né? Um manômetro de Bourdon aqui acoplado a ele, que está aberto para a atmosfera, tá? E ele está me dando uma leitura de 100 kPa. Para o mesmo reservatório, eu também tenho um outro manômetro metálico, né? Acoplado, né? Que está me dando uma leitura em ar, que eu estou chamando de A. Pois bem, mas esse manômetro ele está exposto não à atmosfera, como é o caso desse, mas ele está exposto a um ambiente que possui sim uma pressão diferente da pressão atmosférica, tá? Então nós precisamos lembrar aqui do conceito de que esses manômetros eles são calibrados para ler zero na pressão atmosfera, tá? Quando ele se expõe, né, a um ambiente diferente da pressão atmosférica, o que ele nos dá é a pressão interna menos a pressão externa. Quando a pressão externa é a pressão atmosférica, ele me dá exatamente a tomada de pressão do reservatório. Do contrário, ele me dá a leitura, a pressão interna menos a pressão externa, tá? Então, esse manômetro está lendo a pressão daqui de dentro menos a pressão externa, só que a pressão externa para ele é zero, porque ele está calibrado para ler zero na atmosfera. Esse daqui está me dando uma leitura de pressão que a priori a gente pensaria, então é 100 kPa também, quilopascal também, porque ele também está acoplado aqui nesse reservatório. Mas aí os questionamentos que vocês podem fazer primeiro, esse manômetro ele está em uma altura diferente desse aqui, eles não estão na mesma linha horizontal, tá? Porém, como trata-se de ar, né, em qualquer ponto a pressão é a mesma, tá certo? Para pequenas dimensões, relativamente falando, pequenas dimensões. Então, esse manômetro aqui, ele tá me dando a leitura, ele vai me dar a leitura da pressão interna menos a leitura da pressão externa, tá? Então, a leitura desse manômetro não é igual à leitura desse, porque esse daqui está aberto para a atmosfera, enquanto que esse não, tá certo? Ok? Então, como que eu vou descobrir, então, né, se esse manômetro ele também estivesse aberto para a atmosfera, se esse reservatório aqui ele não existisse, né? Então, se esse reservatório ele não existisse, esse manômetro tivesse aberto para a atmosfera, a gente teria a mesma leitura de pressão, 100 kPa, mas ele está em um ambiente de pressão diferente, tá? Essa é a sacada, vamos dizer assim, tá? Então, olha, como que eu consigo descobrir isso? Veja bem, aqui nós temos um manômetro diferencial, tá? E nós temos um fluido aqui, que é o mercúrio, que está me dando uma diferença, né? Os níveis do mercúrio estão diferentes. Então, de cara eu já sei, né, que a pressão aqui, né, é diferente da pressão aqui de fora, tá? E neste caso aqui, essa pressão interna ela é maior do que a pressão de fora, porque ela empurra o fluido para fora. Se a pressão daqui fosse maior do que essa, então essa linha ela estaria abaixo dessa, tá? Não é o caso. Então veja, gente, o que a gente vai fazer aqui, olha. Aqui eu preciso lembrar justamente dessa informação, que a pressão, o PA, o meu PA, né, a nossa pressão PA aqui, ela vai me dar a pressão interna menos a pressão externa, tá? Então, a pressão interna é essa pressão aqui do reservatório, menos a pressão externa que eu vou pegar aqui, que é a do manômetro aqui diferencial. Então, tá aqui, ó, a pressão interna, 100 kPa, interna aqui do reservatório ao qual ele está acoplado, menos a externa. Como que eu determino a externa? Ora, eu sei, né, nós podemos dizer que a pressão nessa mesma linha aqui, olha, ela é igual, tá? Porque trata-se do mesmo fluido. Então, aqui é a iminência, né? A iminência aqui, tá? Então, aqui, o limite, vamos dizer assim, tá? Então, aqui, olha, quando eu pego essa diferença de cotas de 15 centímetros, eu vou ter exatamente, e eu multiplico pelo gama do mercúrio, eu vou ter exatamente a pressão que age nesse ponto. E a pressão neste ponto é igual à pressão neste ponto. Então, eu determino qual a pressão que age aqui, tá? Tá aqui, olha, 100, tá? É importante, interessante, né, notar aqui que esse quilopascal, né, cuidado, tá? Ele é aqui um submúltiplo. Então, tá aqui, ó,
um fator, né? 10 elevado à terceira Pascal, menos 136.000 newtons por metro cúbico, gama do mercúrio, multiplicado por 0,15, transformei centímetro para metro, tá certo? Quando eu faço isso, né, essa continha simples, essa álgebrazinha simples, eu chego que a pressão no ponto A é de 79,6 kPa. Por que eu digo para vocês terem cuidado com o quilo aqui, ó? Ou você transforma o gama do mercúrio para quilo também, tá? E aí você já vai encontrar esse resultado em quilopascal. Ou você tem que transformar isso aqui para pascal, porque se tu pegar 100 e subtrair 136.000, é óbvio que você vai ter um erro, tá? Ou então, né, você pode deixar aqui como sendo 79.600 Pascal. Então, pessoal, esse problema se resume a gente, né, notar dois pontos, tá? A questão dos manômetros metálicos, que me dão leituras internas menos externa, como eles são calibrados para ler zero na atmosfera, quando eles estão expostos a ela, ele me dá exatamente a tomada de pressão dos reservatórios ao qual ele está acoplado, tá? E as leituras diferenciais, a leitura do manômetro diferencial aqui, que eu tenho que lembrar que numa mesma linha horizontal, né, eu tenho aqui uma pressão igual em qualquer ponto, tá certo? Então, acho que basicamente é isso, bem simples o exercício, porém, acredito eu que só mais um detalhe, tá? Antes que a gente, né, que eu conclua aqui. Preste atenção que a gente determinou a pressão nesse ponto, tá certo? Só que aqui, como trata-se de ar, em qualquer ponto a pressão é a mesma. Então, por isso que eu posso dizer que a pressão aqui, olha, é igual à pressão que eu determinei, como sendo aqui, ó, né, o produto aqui do gama do HG vezes o H, tá certo? Então, aqui em qualquer ponto a pressão é a mesma, ok? Então, eu espero ter ajudado vocês aí no esclarecimento de algumas dúvidas.